Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 31º dia de estudos do livro Uma Vida com Propósito, Para que Estou na Terra. E o tema de hoje é Entendendo a Sua Forma. Nesse capítulo a gente vai conseguir compreender a nossa formação, aquilo que o Senhor fez na nossa vida que vai nos possibilitar trabalhar no ministério, ou seja, trabalhar a serviço do reino. Então, esse é o tema do capítulo de hoje. Entendendo a sua forma. Somente você pode ser você mesmo. E isso é uma informação básica, porém, às vezes a gente acaba esquecendo desse pequeno detalhe. Às vezes a gente tenta ser os outros, a gente tenta se parecer com os outros, a gente tenta imitar os outros, ainda que sejam bons exemplos, mas cada um foi feito de um jeito e tem um pacote de características para desempenhar o serviço conforme a sua personalidade. Então só você pode ser você. Isso é um fato. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você único. Isso significa que ninguém no mundo será capaz de desempenhar o seu papel. Aquele papel que Deus planejou para você. E se você não fizer a sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. A Bíblia diz, existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir. Há diferentes habilidades para a realização de um mesmo trabalho. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 6. O seu pacote de habilidades, as suas características, os seus talentos serão utilizados a favor do reino. E a sua característica principal é única. Ninguém é igual a você. Muitas pessoas podem gravar vídeos, mas eu faço com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ah, mas a outra pessoa também. Ok, mas o pacote dela é diferente do meu. Muitas pessoas podem cantar, podem ministrar, muitas pessoas fazem coisas que muitas pessoas também fazem, mas cada um faz do seu jeito. E essa diversidade é a riqueza desse mundo. E o Senhor o criou desse jeito para que pudesse usar as suas características para o serviço, de modo que aquele seu jeitinho é que vai ser o responsável por alcançar aquela parcela de pessoas, de fiéis, enfim. Esses dias eu ouvi, mas eu não sei dar aula como tu dá aula. Que bom! Eu sou eu, você, e se todo mundo desse aula igual, ia ser chato. Então a gente precisa entender que é justamente essa diversidade que enriquece o processo. Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. E não me diga que você não sabe fazer nada. Talvez você ainda não tenha descoberto, mas eu tenho certeza que aí dentro tem características riquíssimas, habilidades incríveis que talvez você nem saiba que possua. E como é que eu vou descobrir? Tentando fazer as coisas. Isso não é para mim. Ok, mas existem algumas coisas que são para você, sim. Basta que você se disponha a querer aprender e a descobrir coisas novas. Tal qual quando Deus deu as recomendações para Moisés para que fosse construído o tabernáculo, que seria o local de adoração onde a presença do Senhor estaria com o povo israelita no deserto, ele especificou para Moisés pessoas que tinham talentos especiais para determinadas funções. Tinha um que era exímio artesão e conseguiria trabalhar muito bem com ouro para fazer a arca da aliança. Outros trabalhavam bem com madeira para fazer determinados elementos. Outros eram exímios tecelões para fazer as cortinas. Outros sabiam tingir os tecidos. Enfim, e é justamente essa grandeza, essa riqueza, essa diversidade que fez tudo tão bonito, e por isso Deus deu
tão detalhadamente as instruções acerca de todas as etapas do processo, para que fosse feito conforme a vontade do Senhor. E para isso, ele capacitou inúmeras pessoas nas mais diversas funções possíveis para que o trabalho fosse feito com excelência, de acordo com a vontade do Senhor. Então, eu tenho certeza que você sabe fazer coisas maravilhosas. Basta se dispor a tentar. As habilidades, elas vêm de Deus. Deus dá a cada um de nós habilidade para fazer determinadas coisas. Isso está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 6, primeira parte. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas em você. Você é um conjunto de habilidades incrível, uma criação maravilhosa de Deus. E às vezes a gente pensa, mas eu sei fazer tal coisa, mas de que forma que eu posso agradar a Deus ou usar essa minha habilidade em serviço de outras pessoas? Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A própria Bíblia nos instrui acerca disso, que tudo, exatamente tudo que a gente fizer deve ser feito para honra e glória do Senhor. Mas é uma coisa tão simples, mas tenho certeza que ele vai ficar honrado em saber que você dedicou a sua simplicidade a serviço de outras pessoas para a honra e glória do Senhor. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um habilidades para fazê-los. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Em outro vídeo eu já comentei de uma experiência que eu fui convidada para louvar um hino durante o culto. E parece que não acabava mais. Aquele hino parecia que tinha 24 horas de duração. Eu saí do altar exausta, rígida, cansada, porque não foi aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mesmo eu tendo facilidade para decorar letras de música, mesmo eu sendo extremamente musical, eu sempre tenho uma música na cabeça, mesmo sendo movida a música, não é para mim. Tentei, mas não deu. E da mesma forma, existem uma série de outras habilidades que talvez eu não tenha tentado fazer, mas que se eu tentar, talvez eu me dê bem ou não, mas só vai ser através do exercício dessas atividades que eu vou conseguir descobrir para que exatamente que eu fui chamada, para que o Senhor me capacitou. Eu fui louvar um hino durante um culto. Foi uma experiência foi um esforço muito grande, sinal de que não era o meu chamado. Mas, por exemplo, quando a gente tem a escola bíblica dominical, que eu dou aula para as crianças e depois que termina a aula a gente entra no templo e apresenta para a igreja aquilo que as crianças aprenderam. Então, normalmente eu levo um corinho, uma música que tenha uma letra compatível com o tema estudado naquela aula, e a gente ensaia com as crianças e eles entram na igreja cantando, e tem sido uma bênção. Ou seja, o Senhor quer usar essa minha capacidade em benefício do trabalho com as crianças, mas não necessariamente para eu subir no altar e louvar como um grupo de louvor. Conseguem compreender a diferença? É a mesma habilidade, louvar, porém utilizada de uma outra forma em benefício de outras pessoas. Então, talvez você ainda não tenha se descoberto, mas eu tenho certeza que vai conseguir se dispor a tentar. As habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de a estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Isso está escrito em 1 Pedro,
capítulo 4, versículo 10. Então, como eu falei do exemplo de entrar cantando com as crianças, quando eu trago uma música referente ao tema da aula que foi abordado, amarrado com aquele conteúdo, automaticamente eles vão cantando e aquela mensagem vai ficando gravada na mente deles, e isso é para a vida. Eu lembro até hoje de canções da minha infância que tinham algum significado relevante, não uma música qualquer, mas alguma coisa que seja relevante ao tema estudado. Eu tenho certeza que isso eles vão levar para a vida. Talvez não consigam lembrar da lição inteira, da história inteira, mas através daquela música eles vão conseguir associar, são os gatilhos mentais. E isso vai facilitar muito o processo de ensino-aprendizado. E é uma outra forma de usar os dons musicais que o Senhor deu para todos nós, mas em prol de outras pessoas com um objetivo muito específico. Esse é só um exemplo, mas eu tenho certeza que você deve ter vários outros aí para citar. Não importa no que você é bom, você deve fazê-lo para a sua igreja. Sua singularidade é um fato científico na vida. Quando Deus o fez, ele quebrou o molde. Nunca houve, nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade, basta olhar em volta. Isso que se refere tanto a nós, quanto a diversidade em animais, vegetações, plantas, pássaros, enfim. Então isso mostra o quanto Deus aprecia essa diversidade. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Aí você pode dizer assim, mas existem gêmeos idênticos que a gente não sabe quem é quem, desde que eles permaneçam quietinhos. Porque a partir do momento que eles começam a ser eles mesmos, a gente consegue identificar, fulano é mais calado, fulano é mais falante, um gosta disso, outro gosta daquilo. Normalmente as personalidades são opostas, embora a fachada seja a mesma. Então Deus realmente criou todos nós à imagem e semelhança dele, mas cada um especialmente de um jeitinho diferente. E é isso que é incrível, porque cada um é de um jeito, cada um tem o seu pacote de habilidades, mas um precisa do outro. E isso é maravilhoso. Deus age por intermédio de homens e de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Quando você é forçado a atuar de certo modo fora das características do seu temperamento, cria-se tensão e desconforto, e ainda se fazem necessárias quantidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio da sua forma. O que ele fez é legal, mas eu não consigo fazer assim. Eu posso usar essa estratégia, mas adaptar para as características que eu tenho. E com certeza isso tudo vai ser para a honra e glória do Senhor, utilizado da melhor maneira possível. Que você tenha essa capacidade de aproveitar os exemplos disponíveis para então desenvolver o seu jeitinho de fazer as coisas, conforme o pacote de dons que você recebeu. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. O que nós somos hoje é resultado de tudo aquilo que nós vivemos ao longo da nossa vida e de tudo aquilo que nós aprendemos. Nós tivemos experiências familiares. O que você aprendeu vivendo na sua família? Experiências educacionais. Quais eram as suas matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? E experiências dolorosas, com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu.
Certamente Deus vai fazer uso de toda essa bagagem para que você descubra o seu propósito e possa usar todos os seus talentos da melhor forma possível a serviço de outras pessoas, que é basicamente trabalhar para o reino. Mas de todas essas características aqui, normalmente o Senhor costuma usar as características mais dolorosas, tudo aquilo que a gente aprendeu que nos gerou sofrimento, que nos gerou dor, mágoa, tristeza, porque através dessas dificuldades a gente tem a possibilidade de ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo que a gente já viveu. E esse foi um dos objetivos de criação desse canal, para que eu pudesse compartilhar com outras pessoas a tristeza da partida do meu filho, mas que através daquilo que o Senhor fez na minha vida, eu pudesse ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo de uma forma mais suave. São essas as experiências que o Senhor vai usar e vai te capacitar justamente para que você possa ajudar outras pessoas, desde que você queira fazer isso de uma forma construtiva, digamos assim, porque eu conheço muitas pessoas que passaram por um luto, ou melhor, não passaram, que enfrentam um luto e preferem ficar ali, ai meu Deus, todo dia eu choro, todo dia eu penso, todo dia eu lembro, e parece que aquele fica em looping, a pessoa não consegue evoluir. Para que a gente consiga passar pelo processo, a gente precisa decidir seguir adiante. Essa é a grande diferença. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por provações. E eu costumo dizer que a mesma água quente que endurece o ovo, quando a gente coloca o ovo para cozinhar, ela também amolece o macarrão. Então, a diferença não é a água, porque o macarrão amolece, mas o ovo endurece. A diferença é como cada um escolhe reagir durante os processos. Passamos sim pelo luto, mas resolvemos seguir adiante e confiar que o Senhor está no controle da situação e que Ele sim sabe o que é melhor para todos nós. E usar esse sofrimento como um bálsamo para ajudar outras pessoas a passarem por essa mesma situação. Essa é a diferença. Eu não estou me colocando como melhor do que ninguém. O Senhor sabe das minhas limitações, das minhas fraquezas, das minhas dificuldades. Mas especificamente nesse ponto eu escolhi seguir adiante e confiar no Senhor. Aquela frase conhecida, aceita que dói menos, é mais ou menos assim. Mas não de uma forma superficial, é sabendo que o Senhor está no controle e que nada escapa ao olhar atento de Deus. Assim como Ele levou meu filho, Ele me levantou para que eu pudesse dar testemunho acerca do que eu vivi e do que Ele fez na minha vida. Essa é a grande diferença e é dessa forma que o Senhor quer usar cada um de nós. Por isso que muitas vezes a gente passa por situações que a gente não compreende. Mas lá na frente, pô, mas eu passei por isso aí, não, mas para lá, não é assim, ou enfim, certamente alguma coisa você passou que você possa ajudar alguém nessa mesma situação, porque você viveu. É diferente de você ouvir falar. Quando você vive a situação, ela tem outro significado. E é isso que o Senhor quer extrair de mim, de você e de todos nós. Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta em todas as nossas aflições, de modo que possamos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Olha que riqueza isso. A gente tem a possibilidade de passar para o outro aquilo que o Senhor fez com a gente. Isso é mágico, isso é maravilhoso. E é justamente isso que serve como uma mola propulsora para que a gente possa seguir adiante e sabendo que a gente foi relevante na vida de alguém. Claro, não somos nós, porque é tudo dele, por ele e para ele, mas que nós fomos usados por Deus para fazer diferença na vida de alguém. Isso faz toda a diferença. E isso é muito gratificante.
É muito gratificante saber que todas as experiências dolorosas que a gente passou, que a gente viveu, foi justamente para que a gente produzisse esse pacote de características para que o Senhor pudesse nos usar nessa situação para ajudar outras pessoas. E isso é uma sensação maravilhosa. Mas de nada adianta a gente viver tudo isso e guardar para si. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os outros. Não desperdice a dor, use-a para ajudar outras pessoas. É ajudar outras pessoas, não é chutar o gato, pisar no rabo do cachorro, xingar todo mundo, ser aquela pessoa amarga. Porque tu não viveu o que eu vivi? Todos nós, meu marido que diz, todo mundo tem uma história triste para contar. Mas que a gente possa usar essas situações para dizer, eu vivi sim, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Que a gente possa ser testemunho daquilo que o Senhor fez na nossa vida, através de todas as dificuldades que a gente enfrentou. Eu e meu esposo passamos pela perda de um filho. Talvez você não tenha passado por isso, mas deve ter passado por outras situações tão doloridas quanto. Só quem passa é que sente a dor e sabe o quanto ela machuca. Quem já cortou o dedo numa folha de papel sabe quanto dói. Ah, mas eu cortei com uma faca. Dói igual. Dor é dor. Claro, a intensidade, a duração varia, mas tudo dói. É isso que eu quero me referir. Talvez você não tenha passado pelo que eu passei, mas talvez o Senhor possa te usar em outras situações para ajudar outras pessoas que estão passando por problemas semelhantes. Pense nisso. Tema para reflexão. Ninguém mais pode ser eu. Versículo para memorizar. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Pergunta para meditar. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Que Deus te abençoe grandemente e te vejo no próximo vídeo. E se você acha que esse conteúdo foi relevante para a sua vida, deixa um joinha pra gente. Até mais!